Aqui vamos nós de novo. Prepare-se para ver mais imagens como esta, porque parece que Irã e Israel estão se preparando para o segundo round. Ambas as partes estão se preparando para a guerra e não estão sendo muito cautelosas a respeito disso. Funcionários iranianos estão indo para a China para comprar mais armas e estão dizendo publicamente aos cidadãos iranianos na televisão estatal que se preparem para a guerra. E os funcionários israelenses estão fazendo o mesmo. Eles estão vindo aos Estados Unidos da América para comprar mais armas. Vamos abordar isso e outros assuntos no vídeo de hoje. Começando, é claro, com os comentários feitos por um alto funcionário iraniano. Este é Ebrahim Motag. Ele é um conselheiro de um político sênior no Irã e um alto administrador na Universidade de Teherã. Ele acabou de dizer isso na televisão estatal iraniana. Israel e os Estados Unidos consideram um cessar-fogo como um meio de se reagrupar e aprimorar suas capacidades instrumentais. A perspectiva do Irã geralmente tem sido voltada para a paz. A abordagem do Irã é que, desde que não ocorra nenhuma agressão, está disposto a aceitar uma paralisação na troca de fogo. Mas a principal questão é se tal situação e processo estão realmente na agenda de Israel e dos Estados Unidos ou não. Do meu ponto de vista, e com base nas evidências disponíveis, tudo indica que, no máximo dentro de uma semana, Israel retomará suas operações com o apoio tático, operacional e instrumental dos Estados Unidos. Tudo isso implica numa repetição do que ocorreu antes? Mais uma vez, começará com passos surpreendentes, seguidos por operações destrutivas na segunda fase. É por isso que minha ênfase é que nem a estrutura social, nem as instituições burocráticas, nem o aparato militar devem levar a sério o cessar-fogo solicitado pelos Estados Unidos da América e Israel. Muitas pessoas que acompanham de perto a política iraniana concordam que esse cara sabe do que está falando. E se olharmos para as ações iranianas, podemos ver um padrão emergindo. Veja, assim que o ataque dos Estados Unidos da América foi concluído, o ministro das Relações Exteriores do Irã foi a Moscou para se encontrar com Putin. E, uma vez que essa reunião terminou, ele foi direto para Pequim para comprar jatos e armas chinesas. Veja, o Irã já tinha um acordo em vigor para comprar o Su-35 russo, mas estava demorando muito e, por algum motivo, o Irã queria seus jatos rapidamente. O ministro das Relações Exteriores visitou a Rússia, supostamente para cancelar um contrato, e em seguida foi a Pequim encomendar os novos Jatens chineses. É claro que isso não significa necessariamente que o Irã está se preparando para a guerra, já que eles perderam a maior parte de sua frota na operação israelense. O Irã pode estar reconstruindo sua força aérea, mas isso e declarações públicas de ministros iranianos sugerem que o país se prepara para a guerra. Israel também se prepara para um ataque. Antes disso, ouçamos o ministro iraniano afirmando que, mesmo após ataques, o Irã não interromperá seu programa nuclear. De acordo com o YouTube, quase 80% de vocês não estão inscritos. Se você gosta do vídeo e quer acompanhar os futuros vídeos, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva abaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo. Agora vamos ao clipe. Que eles querem conversar. Então, a propósito, nenhuma data foi definida. O presidente Trump falou sobre isso esta semana. Estou te dizendo que não concordamos com nenhuma data, não concordamos com a modalidade. Agora mesmo estamos buscando uma resposta para essa pergunta. Vamos ver uma repetição de um ato de agressão. Enquanto estamos em diálogo, eles ainda não deixaram clara a sua posição. É hora de repensar o seu programa nuclear? Existem relatórios que talvez um acordo possa envolver alívio das sanções, investimento no Irã, em troca do Irã concordar em não enriquecer urânio por conta própria. Isso seria possível? Por que deveríamos concordar com tal proposta? Porque os iranianos nesta visita nos disseram que o Irã pagou um preço muito alto para enriquecer urânio, causando suspeitas até mesmo entre seus parceiros europeus. Não era necessário você ter enriquecido a 60%. Primeiramente, 60% é algo que está sendo usado para fins pacíficos. Mas isso criou essa situação de suspeita.
O nível disso pode ser discutido. A capacidade pode ser discutida, mas dizer que você não deveria ter enriquecimento, que deveria ter zero enriquecimento, e se não concordar, seremos bombardeados, isso é a lei da selva. Para ele dizer que o Irã está usando urânio enriquecido a 60% para fins pacíficos é simplesmente risível. E deixe-me explicar por quê. Veja, todo o argumento iraniano é que eles precisam dessas instalações nucleares porque precisam enriquecer urânio para fins civis, para energia civil. Mas o problema é que, para fins civis, para reatores nucleares, você só precisa enriquecer o urânio para 3 a 4%. Esses são propósitos pacíficos. E além disso, os Estados Unidos da América não tinham problema com o Irã ter um reator nuclear civil. Os Estados Unidos da América apenas diziam para comprar urânio de outros países como a China, que é um aliado. Isso não é novidade. Diversos países importam urânio de outras nações. Suécia, Finlândia, Bélgica, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Egito e muitos outros países compram urânio de terceiros para seus programas nucleares civis. Os Estados Unidos da América gostariam que o Irã fizesse o mesmo, mas o Irã não quer porque não está interessado em um programa nuclear civil. Nos últimos 10 anos, o Irã usou apenas 1% de seu urânio enriquecido para fins civis. O que estava fazendo com todo o resto? Bem, estava enriquecendo-o para 60%. Lembre-se, para fins de energia civil, você só precisa de 4% de enriquecimento. 60% não é suficiente para fazer uma arma de forma pacífica. Com essa quantidade, não é possível fabricar uma arma de fato. Mas para ir de 60% a 90% leva apenas cerca de 2 semanas. É daí que vêm as manchetes de que, se o Irã quiser, pode produzir uma arma nuclear em 2 semanas. Pode pegar todo o estoque de urânio de 60% que possui, que é aproximadamente 800 libras. Provavelmente está enterrado em Fordow, Esfahan, ou em algum lugar desconhecido no Irã. Ninguém sabe onde estão essas 800 libras de urânio enriquecido a 60%, mas foi isso que o Irã estava fazendo todo esse tempo. Eles enriqueciam urânio a 60%, o que não é necessário para fins pacíficos. A única utilidade disso é enriquecer o material rapidamente para criar uma arma nuclear. O Irã estava enriquecendo e estocando urânio, e os Estados Unidos da América tinham conhecimento disso. Durante as negociações com o Irã de 12 de abril a 12 de junho, o principal ponto era que Trump não queria que o Irã tivesse instalações de enriquecimento, mas o Irã insistia em tê-las. É por isso que prosseguimos com a operação israelense, pois os Estados Unidos da América confirmaram que estavam cientes das operações. E nós demos o sinal verde. E então foi por isso que seguimos em frente com os B-2. Bem, adivinhe o que Trump acabou de dizer. Que se o Irã quiser manter a instalação de enriquecimento nuclear, as coisas continuarão acontecendo. Você pode presumir o que é essa coisa, mas foi o que ele disse. Sabíamos que eles tinham muitos locais, provavelmente 3 mais 1, mas disseram que eles tinham 3 locais principais e sabíamos que teriam que abandoná-los. E eu pensei que poderíamos fazer isso durante a negociação e quase tínhamos terminado quando eles disseram que queriam enriquecimento. Enriquecimento não significa como ar-condicionado e não significa levantar o seu carro. Enriquecimento é uma palavra ruim. E eu disse que você tem tanto, para que precisa disso? Eles disseram que precisávamos disso, né? Mas eu não permiti que acontecesse, pois acho que as pessoas não teriam entendido se eu tivesse permitido. Então conversamos por 60 dias. E isso os atrasou muito, e então dissemos, vamos lá, e deu certo, e queríamos que desse certo. Para o Irã e Israel, ambos foram derrotados na extenuante guerra de 12 dias, assim como seus aliados. Foi uma guerra intensa, mas era o que eu queria fazer. Como eu disse no seu programa, há cerca de 25 ou 30 anos atrás, quando participei dele, ninguém gostava de você naquela época. Mas se você olhar para as primeiras entrevistas, eu diria que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eles queriam isso há anos e estavam há semanas de conseguir. E aqueles pilotos entraram lá com aqueles belos aviões e as bombas mais sofisticadas do mundo podem penetrar 30 andares abaixo em granito, algo que parecia impossível. E eles realmente o destruíram, como se viu.
Então tivemos que sofrer as fake news, onde as fake news na CNN e no New York Times estavam dizendo, bem, talvez não fosse tão bom quanto Trump disse, talvez não fosse totalmente obliterado, mas foi destruído, mas não, você sabe, apenas horrível. E eu pude ver isso acontecendo e eles tentaram transformar isso em uma história e então acabou que não, foi obliterado como ninguém nunca viu antes e isso significou o fim de suas ambições nucleares. Agora também temos mais imagens de satélite da instalação nuclear de Fordow e podemos ver um movimento intenso acontecendo. O Irã está se preparando para entrar e não pela entrada. Eles tentam entrar pelo duto de ventilação que os B-2 usaram no ataque à instalação nuclear. Agora, apenas para comparação, eu quero mostrar essa imagem primeiro porque é uma escavadeira ou um trator de esteira. Não sei a diferença, mas compare com o buraco. Era definitivamente enorme, mas vamos começar do início. Aqui está a imagem ampliada de todo o cenário. Os 2 túneis que o Irã antes encheu de areia para impedir a entrada continuam fechados. E não parece que o Irã vai abri-los. Não parece que o Irã quer passar por lá. Eles provavelmente vão passar pelo ponto de impacto, porque eu acho que eles vão analisar os danos primeiro. Faça a avaliação de danos de batalha antes de enviar pessoas. Então, eles provavelmente vão usar algum tipo de câmera para entrar nisso. Se ampliarmos um pouco mais a imagem do satélite, podemos ver alguns tipos de tratores preparando uma área de montagem na imagem. Também podemos ver um guindaste e um carro muito pequeno na imagem do satélite. Se vocês se recordam da imagem original do satélite, havia 2 conjuntos de orifícios de ventilação, e o Irã está usando este provavelmente por ser mais estável. Não é construído sobre areia, mas sobre rochas, facilitando a montagem de uma área de preparação aqui. E então provavelmente vão enviar algum tipo de câmera. Esperamos que o satélite capture isso. Além disso, podemos ver mais caminhões e coisas do tipo. Caminhões de lixo transportando escombros. Estou mostrando a análise completa da imagem de satélite porque muitas pessoas no Twitter e até alguns veículos de notícias respeitados no YouTube estão alegando que o Irã já está reconstruindo a instalação de Fordow. Juntando com os relatórios anteriores, não causamos realmente danos à instalação. Parece que os ataques do B-2 foram um fracasso. Mas eu sinto que se você realmente estudar a imagem de satélite, ela nos mostra que não houve falhas, porque o Irã não está passando pelo túnel. É possível que isso seja feito no futuro. Atualmente, até o Irã acredita que o dano foi grave, por isso estão enviando uma câmera antes, para verificar se há como entrar. Se houver, qual é o caminho? E então eles entrarão. Futuras imagens de satélite da Maxar, uma empresa privada, provavelmente capturarão mais detalhes. Governos, possivelmente, têm redes e satélites melhores, mais ampliados e estacionados especificamente para essa finalidade. A instalação de Fordow, então, esperançosamente, eles têm mais informações que nós e provavelmente sabem o que o Irã está fazendo a todo momento. Eles não precisam esperar todos os dias para o satélite chegar à instalação iraniana de Fordow. Eles podem simplesmente rastreá-la quase o tempo todo. Não tenho certeza porque os satélites precisam orbitar a Terra. Então, talvez até os governos possam usar vários satélites para ficar de olho. Descobriremos quando os relatórios forem desclassificados. Não só o Irã está se preparando para a guerra, outros países também estão. Até Israel está fazendo isso. Recentemente, o país comprou diversos produtos dos Estados Unidos da América, como pode ser visto na tela. A administração Trump notificou o Congresso de uma venda planejada de $500 milhões para Israel, cobrindo kits de orientação de precisão para bombas aéreas, incluindo bombas BLU-109 de 2.000 libras e bombas MK-82 de 500 libras. Além disso, espera-se que o primeiro-ministro Netanyahu venha aos Estados Unidos e se encontre com o presidente Trump na segunda-feira. Agora pode ser sobre qualquer coisa, se vocês se lembram de antes. Antes de toda essa negociação com o Irã começar em 12 de abril, tínhamos 6 ou 7 BQs estacionados em Diego Garcia. Foi quando o primeiro-ministro Netanyahu veio aos Estados Unidos, que ele se encontrou com o presidente Trump, e todos estavam esperando que, o presidente Trump vai aprovar os ataques após a reunião. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. De fato, as negociações iniciaram logo depois dessa reunião. Portanto, a vinda dele aos Estados Unidos não implica necessariamente que os Estados Unidos da América aprovarão um ataque ao Irã. Também pode ser outra coisa. Pode ser algo relacionado a Gaza.
O presidente Trump tem pressionado por um cessar-fogo lá e as coisas ficaram bastante agitadas. Agora temos mais detalhes sobre esse cessar-fogo do próprio General Keane. O cessar-fogo temporário provavelmente é de 60 dias, é do que estamos falando em termos de cessar-fogo. Cerca de metade dos reféns vivos, 10 ou 12 sendo libertados dos 20, e, obviamente, alguns dos que estão mortos, e uma troca de prisioneiros saindo dos centros de detenção israelenses. Mas o segundo acordo, que não está sendo discutido publicamente, é o acordo de fim da guerra. Isso é algo que os israelenses no passado nunca consideraram seriamente, mas eles estão abordando isso agora, isso está ganhando força. O primeiro acordo que discuti é o mais provável, mas este outro tem alguma sustentação pela primeira vez. O que é isso? Isso significa que os israelenses se mudariam para a periferia de Gaza, eliminariam todos os seus postos avançados, pelo menos separariam esses postos, todos os corredores mencionados anteriormente. Eles estão na periferia. Hamas, a liderança, vai para o exílio, ou seja, eles saem. Hamas é desmilitarizado. Seria difícil acompanhar. E então, a quarta coisa é que há um consórcio de estados árabes que formariam esse consórcio e eles seriam o corpo governante em Gaza. E, obviamente, todos os reféns seriam libertados vivos e mortos em troca de algum tipo de prisioneiros. Isso está em discussão, mas há obstáculos. Mas o fato de os israelenses levarem isso a sério nas discussões, eu acho que é notícia